Veja que no texto diz que ela vai invocar o nome do Senhor. E o Senhor vai dizer, esse é meu povo. E ela vai dizer, esse é o meu Deus. Fala a respeito de todos nós, todos quantos vamos ser a descendência de Abraão. Mas essa parte vai ser provada pelo fogo, como se purifica prata e ouro. Para um ourive saber quando que o ouro e a prata está purificado, ele tem que tirar o material do fogo, tem que ficar no fogo, mas até um ponto certo. Se ele deixar passar, estraga o material. Então, no ponto certo, ele tira e ele tem que ver a sua face refletindo no ouro ou na prata. É assim que ele sabe que está perfeito o material. Cristo também vai nos fazer assim, vai nos passar pelo fogo e ele vai nos tirar no momento correto e ele vai olhar e ver a sua face em nós. E ele tem a face de Deus. Nós vamos ser imagem e semelhança de Deus. Mas aí entra as dificuldades. Nós estamos aqui na terra, temos nossos desejos, temos nossos sonhos, mas Deus nos chamou para um reino eterno. O que a gente está vendo aqui é visível e passageiro. As coisas que não se veem são eternas, diz o apóstolo Paulo. Então nos agrada a ideia da gente ter a face de Deus, ser a imagem e semelhança de Deus, ser um reino de sacerdote, a descendência de Abraão, resplandecer como as estrelas do céu, fazer parte da esposa do Cordeiro. Nos agrada isso. Mas Deus disse que vai passar esse povo pelo fogo. Olha o que Pedro fala na sua primeira carta. Pedro fala assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Um texto repleto de revelação, com expiação da iniquidade, aqui ele já falou de festa e tudo mais. No verso 3 ele fala o seguinte, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Agora olha o verso 6, olha o que os cristãos estavam sofrendo. Verso 6 diz o seguinte, Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro fez uma comparação do ouro que passa pelo fogo e da nossa fé que é provada no fogo. O ouro, porém, é corruptível, mas ele fala, nossa fé é incorruptível e tem muito mais valor do que o ouro, porque a nossa fé passa pelo fogo e uma vez que a nossa fé é provada e aprovada por Deus, redunda em glória, honra na revelação do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 18, Pedro diz o seguinte, eu estou pulando bastante, no contexto anterior tem muita revelação, tem muito ensino, só que eu quero ir direto para o verso 18. Servos, sede submisso com todo o temor a vosso Senhor, não somente se for bom ou cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato a Deus. Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Olha só o que os cristãos sofriam e tinham que aguentar, que suportar, instrução do apóstolo Pedro. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Parafraseando, Pedro está falando assim, se você peca e está sendo esbofeteado, está sendo maltratado, que glória isso tem para Deus? Você está pecando, mas se você fazendo o bem é esbofeteado, é maltratado e você age como um cristão, mansamente, humildemente, isso não é fácil. Por causa da consciência, isto é grato a Deus. Pedro está falando isso para a igreja. Nós não sofremos isso. Nós reclamamos de muitas coisas, porque desejamos muitas coisas, colocamos nossos sonhos, nossos objetivos acima do chamado do Senhor, que é o chamado de um reino de sacerdote, para um reino eterno.
E quando vem alguma tribulação, que às vezes a gente mesmo caçou elas, a gente reclama. Olha a diferença da fé que Pedro está ensinando os cristãos, que eles devem ter no Senhor. Essa é a fé passada pelo fogo, que é muito mais preciosa do que o ouro. No verso 21, Pedro fala, porquanto para isso mesmo fostes chamados. Para quê? Para sofrer. É tempo de sofrer. Deus nos dá tempo de provação, que tem sofrimento, tem tribulação, mas também nos dá tempo de refrigério. Isso é falado na mesma carta. Tem tempo de refrigério para nós também. Verso 21 de novo. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Passos de sofrimento, de buscar a Deus, de se consagrar. Não passos de buscar os nossos sonhos, os nossos objetivos. O mundo implanta pensamentos, implanta coisas na nossa mente, coisas que são contrárias à vontade de Deus. Verso 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Verso 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por sua chaga fostes sarados. Lembra do capítulo 1, que Pedro fala que a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, corruptível, ainda que apurado pelo fogo? No capítulo 4, ele torna a falar desse assunto. 1 Pedro 4, verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária ou estranha vos estivesse acontecendo. Pedro está falando que um fogo surge no meio de nós com o fim de nos provar. Esse fogo vem do Espírito do Senhor, vem para provar a nossa fé. Porque se a nossa fé não for provada, se o Senhor não passar essa terça parte pelo fogo, ele não vai contemplar a sua face em nós. É essa parte que, passada pelo fogo, que vai invocar o nome do Senhor. Então é preciso tribulação, ninguém é aperfeiçoado sem tribulação. Se você está sofrendo tribulação, tenta buscar discernimento para ver se essa tribulação é por causa das suas más escolhas, das suas buscas erradas, das suas decisões erradas. E aí veio tribulação na sua vida. Ou essas tribulações é porque você está fazendo a vontade de Deus. Tenta discernir isso. Coloca isso diante do Senhor. Porque tribulações, todos vão ter. Sendo a pessoa que está fazendo a vontade de Deus ou a pessoa que não está fazendo a vontade de Deus, ela vai passar por tribulação. Tribulação por tribulação, é melhor você passar uma tribulação por estar fazendo a vontade de Deus. Porque você está sendo provado. Aí no verso 13... ele fala, pelo contrário, não fique entristecido por causa da provação, do fogo que surge no meio de você para te provar. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo, olha só como ele enfatiza, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Verso 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor ou como alguém que se intromete em negócios de outrem. Pessoas que se enroscam nos negócios da vida e atrai sofrimento para a vida. Não sofra nisso. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Entendeu, irmãos? Se você está sofrendo tribulação, se você está sofrendo angústia, tenta discernir se isso é pela vontade de Deus, é por estar fazendo a vontade de Deus, ou porque você tomou decisões erradas, para que você não acumule tribulação sobre tribulação das suas escolhas erradas e depois fique questionando a Deus. Agora, se você está sofrendo por estar fazendo a vontade de Deus, Pedro manda se alegrar. Você vai adquirir experiência nisso. Tribulação, refrigério. Tribulação, refrigério. Deus vai ter que dar tribulação, porque é na tribulação que é aperfeiçoada a nossa fé, o nosso amor. E Paulo, que apanhava, pregava o evangelho e apanhava, passava fome, passava sede, passava nudez. Ele disse, olha, a glória que há de se manifestar não se compara nada com as tribulações que a gente sofre. Paulo falando isso, o homem que sofria os sofrimentos de Cristo. E ele fala ainda que tem que completar na carne dele os sofrimentos de Cristo. Você já leu isso na carta? Que ele fala que ele tem que completar nele os sofrimentos de Cristo. Ele não está falando que Cristo sofreu pouco e ele vai completar os sofrimentos de Cristo na carne dele. Ele está falando que falta sofrer mais por Cristo.
É isso que ele está querendo dizer. E ele fala, a glória que vai ser revelada não se compara com isso que a gente está sofrendo. O que ele estava sofrendo. Agora, o que nós estamos sofrendo pelo reino de Deus? Deus nos prova, mas na sua justiça. Paulo fala que Deus não vai deixar a gente ser tentado acima das nossas forças. Antes ele vai dar um escape para que a gente possa suportar essas coisas, para a gente ser provado diante dele. Todos foram provados. Abraão, Isaac, Jacó, as tribos, Davi, todos passaram por provas. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que eu queria deixar para a sua meditação. Não esqueça de deixar o gostei no vídeo, compartilha ele no Face com seus irmãos. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e faça parte dos estudos do canal, ok? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.